Fala pessoal, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o Fiagro XPCA11. Eu estava esperando aqui o seu relatório gerencial sair, o mais atualizado, para que a gente pudesse ver qual a expectativa para esse ano de 2025. Então, na última quinta-feira, o seu relatório gerencial correspondente ao mês de janeiro de 2025 saiu e vamos acompanhar aqui, por meio desse vídeo, como é que está a situação atual do fundo e qual a expectativa para esse ano de 2025. Será que ele voltará a pagar bons rendimentos, sendo que no seu penúltimo dividendo pago foi de apenas 1 centavo por cada cota? Os investidores ficaram muito preocupados com isso. Então vamos analisar por meio desse vídeo. Lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se lhe interessar, especialmente Fiagros, estude bastante, analise bastante, para que você possa fazer uma boa escolha, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. No momento que eu gravo esse vídeo, nessa última sexta-feira, o XPCA11 fechou o dia custando aqui R$ 6,53. Podemos notar aqui por meio desse gráfico que sua cotação caiu bastante. Se pegarmos aqui há 12 meses atrás, sua cotação estava lá na casa de R$ 9,50 aproximadamente. Observem toda essa queda que ocorreu aqui no XPCA11. Em especial aqui, durante o mês 9 e o mês 10, também início do mês 11, que foi quando ocorreu aí o pedido de recuperação judicial de um dos seus principais devedores, a empresa AgroGalaxy. Então isso acabou impactando muito aí a sua cotação. Se voltarmos um pouquinho aqui, podemos notar que seu dividend yield está próximo de 15%, seu P sobre VP está de 0,69, então isso mostra que está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo, com deságio, e o fundo tem uma liquidez média diária próxima aqui de 1 milhão. Se descermos um pouquinho aqui, também podemos notar o seguinte: ele conta com um pouco mais de 103 mil cotistas, seu valor patrimonial por cota, no caso, o que seria o seu preço justo, é os R$ 9,49, mas como vimos aqui em cima, está custando atualmente R$ 6,53, então uma diferença de quase R$ 3,00 para o que seria o seu preço justo. E seu último rendimento pago foi de 10 centavos por cada cota. Além disso, ele tem um patrimônio atual de 432 milhões de reais. E se descermos mais um pouco aqui, pessoal, podemos conferir o seu histórico de rendimentos pagos. Então, como eu havia mencionado, o seu penúltimo pagamento foi de apenas 1 centavo por cada cota. Durante o ano de 2024, ele veio diminuindo aqui o valor de dividendos que ele vinha pagando para os seus cotistas, em especial aqui, metade de 2023 até meados de 2024, porque foi nessa época aqui que a taxa Selic ela começou a cair. E a expectativa até início de 2024 é que isso continuasse ocorrendo. Na metade do ano de 2024, a Selic ela voltou a subir. Então isso daqui teve um impacto positivo no fundo, já que ele conseguiu aqui voltar a pagar ali na casa de 11 centavos por cada cota. Porém, logo após, veio aqui a situação de alguns seus devedores. Alguns deles pediram prorrogação do pagamento das suas dívidas e também teve o pedido de recuperação judicial daquela empresa, AgroGalaxy, como eu mencionei. Então isso acabou aqui impactando bastante os rendimentos do XPCA11. Vamos aqui agora, no seu último relatório gerencial, analisar alguns pontos interessantes. Primeiramente, vamos aqui no comentário do gestor, que eu achei um ponto aqui interessante, que ele menciona o seguinte aqui, ó. Em relação à qualidade do portfólio, com exceção da AgroGalaxy, que é justamente a empresa que está com o pedido de recuperação judicial, todos os ativos mantêm os pagamentos de juros e amortizações em dia. Então o fundo ele não está sofrendo nenhum tipo de calote. Apenas esse devedor que parou de pagar devido ao pedido de recuperação judicial. Ele menciona aqui também que houve algumas solicitações de waiver, que na maioria dos casos foi provocada aqui pelo aumento momentâneo da alavancagem, uma vez que o dólar fechou dezembro de 2024 a R$ 6,19, e como muitas empresas do setor agro possuem dívidas em dólar, isso acabou aumentando o valor nominal da dívida. Porém, devemos destacar que tem outras empresas que estão aí sendo muito pressionadas, que são devedores aqui do XPCA11, devido à elevação da taxa de juros. Então isso acaba aí aumentando muito os juros que esses devedores têm que pagar para o Fiagro. Uma dessas empresas é essa daqui, ó, a FS Bioenergia. Aqui, a própria gestão do Fiagro menciona que a empresa já havia realizado alongamento com emissões de novos CRAs no começo de 2024 e também alongamento do Bolt, porém, as suas margens continuavam pressionadas. Então, como eu mencionei, só tem apenas um devedor, a AgroGalaxy, que atualmente não está conseguindo honrar com seus compromissos para com o Fiagro XPCA11, porém, tem outras empresas aqui que estão sendo pressionadas ainda financeiramente devido à situação atual do país. Então, vamos ficar de olho para essas empresas aí que ainda estão pagando, porém, futuramente,
o ano de 2025 será futuramente possam vir a não conseguir também honrar os seus compromissos. Como eu havia mencionado, elevação do dólar e também elevação da taxa de juros, isso acaba aí prejudicando bastante os fiagros de modo geral, no caso, os devedores dos fiagros. Aqui, pessoal, no seu demonstrativo financeiro correspondente ao mês de janeiro de 2025, podemos notar o seguinte, que o fundo ele teve aqui o seu regime caixa, um fechamento de 3,416 milhões de reais, porém, o seu regime competência foi de 5.363.000 reais. Ele também teve aqui uma receita proveniente da sua renda fixa, e suas despesas somaram o valor de 379 mil reais, aproximadamente. Então, pegando a sua receita bruta de regime caixa e diminuindo pelas suas despesas, o fundo ele ficou aqui com um resultado total de 3.411 mil reais. Porém, se levarmos em consideração o seu regime competência, o fechamento líquido foi de 5.357 mil reais. E o valor que o fundo distribuiu de rendimentos foi de 4.552 mil reais. Então, se levarmos em consideração o seu regime caixa, o fundo ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Porém, se levarmos em consideração o seu regime competência, o fundo ele gerou uma receita bem maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Lembrando, pessoal, que pelo menos no penúltimo relatório gerencial, que foi correspondente ao mês de dezembro, a gestão ela havia mencionado que ela usa aqui como referência o seu regime competência para poder fazer a distribuição de resultados. Mas vocês vão se lembrar que no mês passado, Mas vocês vão se lembrar que durante o último pagamento, porém vocês vão se lembrar que o penúltimo pagamento foi de apenas 1 centavo por cada cota e os rendimentos pagos no mês de outubro e no mês de novembro foi de apenas 4 centavos por cada cota. Isso ocorreu devido às eventuais provisões de devedores duvidosos que o XPCA 11 ele está fazendo, assim como o RURA 11 também, ele diminuiu a sua exposição. Ele diminuiu o valor que está pagando de rendimentos por causa desse fator. Então, os fiagros fazem isso devido ao eventual não recebimento do crédito, no caso do valor que foi investido naquele devedor. Então, por isso, eles diminuem o rendimento que eles pagam. Um pedaço da sua receita mensal, eles usam para poder cobrir o valor de crédito daquele devedor. Então, esse foi os motivos dele ter diminuído seus rendimentos durante o mês de outubro e no mês de novembro, e correspondente ao mês de dezembro, lá no penúltimo relatório gerencial menciona que foi devido à elevação da taxa de juros, remarcação, entre outros fatores que acabaram aqui afetando os rendimentos. Porém, agora janeiro já voltou a subir novamente. E como a expectativa é a Selic subir durante esse ano de 2025, então isso daí vai beneficiar bastante o XPCA 11. Descendo um pouquinho aqui, pessoal, a gente pode conferir como é que estão distribuídos os investimentos do XPCA 11 atualmente. Então, 76% do seu patrimônio está investido em CRAs, ele tem aqui quase 13% investidos em cotas de FITICs Fiagro e praticamente 11% estão disponíveis em caixa para futuros investimentos. Com respeito à região, com respeito à alocação por segmento, no caso, qual o setor de atuação dos seus devedores, se destaca aqui em especial 3, que são empresas de usina de açúcar e etanol, cooperativas e também empresas de atuação aqui em etanol de milho. E aqui ao lado também a gente pode ver as regiões de atuação. Então, a maioria dos seus devedores estão localizados aqui no Mato Grosso, em Minas e no Paraná. Então, na região centro-oeste e na região sudeste. Descendo mais um pouco, a gente pode conferir aqui o seguinte. Descendo mais um pouco, podemos conferir com respeito aos seus indexadores. Então, atualmente, na sua grande maioria, ele usa aqui o índice CDI como indexador dos seus CRAs. Em 89% dos seus CRAs ele usa esse indexador. E no restante, 11%, ele usa aqui o índice IPCA. Então, como eu havia mencionado, o Fiagro ele vai se beneficiar devido à elevação da taxa de juros. Isso vai contribuir aí para que os devedores paguem um valor maior mensalmente de juros. Isso vai fazer com que o Fiagro receba um valor maior de maneira mensal e, consequentemente, ele vai distribuir um valor maior para os seus cotistas. Todos os Fiagros, de modo geral, já que eles estão aí na sua grande maioria indexados ao índice CDI, vão elevar os seus rendimentos durante esse ano de 2025. A única coisa que pode impedir é eventuais calotes ou, se não, recuperação judicial, que um dos seus devedores deixa de cumprir o pagamento mensal. Devemos lembrar, pessoal, que essa elevação de juros será muito benéfica para os fiagros, de modo geral. Porém, isso é ruim para os devedores desses fiagros. Por qual motivo? Quando mais a taxa de juros ela se eleva, maior os juros que esses devedores terão que pagar para o XPCA 11. Então, isso daí pode
trazer muita pressão financeira mensal a essas empresas. Então, isso tem um risco aí de, eventualmente, eles não conseguirem honrar o seu compromisso a deixar e acabar dando calote. Não porque querem, mas porque não tem condições de poder manter o pagamento. Então, juros elevados é sempre prejudicial para quem está devendo. Para quem vai receber, não. Mas para quem vai receber, não. Mas para quem vai receber, não é. Porém, para quem vai pagar, é muito ruim. E um pouquinho mais embaixo aqui, a gente pode conferir todos os CRAs que atualmente o XPCA11 ele tem no seu portfólio. Não é uma quantidade muito grande, como vocês podem notar aqui, tem mais ou menos. E aqui vocês podem notar todo o book de CRAs que atualmente o XPCA11 ele tem. Devemos tomar cuidado com algumas concentrações que ele tem, não são concentrações tão exageradas assim, porém devemos tomar cuidado. Com respeito àquele devedor que não está conseguindo honrar com seu compromisso, que fez o pedido de recuperação judicial, a empresa AgroGalaxy, atualmente ele tem aqui 3 CRAs com o XPCA11. Esse primeiro aqui que eu estou selecionando para vocês, que ele tem um PL aqui de 4,1%. Se descermos mais um pouquinho aqui, ele tem outros 2 CRAs. Esse daqui, ó, que estou selecionando novamente, com 1,2%. E tem esse último aqui, AgroGalaxy Mezanino, com 0,6%. Então, se somarmos os 3 aqui, vai dar aproximadamente 6% do PL do XPCA11. Então, se somarmos aqui os 3, vai dar aproximadamente 6% do PL do XPCA11 investido nesse devedor. Porém, tem outras concentrações também, como a gente pode ver aqui, ó, esse devedor, a empresa FS Bio, que é justamente aquela lá que está pressionada devido à taxa de juros, ela tem esse primeiro CRA com PL de 5,2% e tem esse outro CRA da mesma empresa com um PL aqui de 4,2%. Então, praticamente aqui vai dar 9,5% de patrimônio líquido do XPCA11 investido nisso. Então, provavelmente isso também contribuiu aí para a queda com respeito à sua cotação. Os investidores ficarem preocupados dessa empresa também acabar deixando de honrar seu compromisso. Isso afetaria bastante a receita do Fiagro. Tem outra concentração também com respeito a esse devedor. Ele tem 2 CRAs. Se somar aqui vai dar um PL. Se somarmos aqui vai dar um PL próximo aí de 6%. Então, o XPCA11 ele não é um fundo tão concentrado assim, porém tem sim suas concentrações, PL ali entre 6% até 10%, e é um ponto para a gente tomar cuidado, beleza? Então, se você for investir no XPCA11, lembre-se disso. E suas operações, de modo geral, ele tem aqui operações relativamente mais seguras e operações relativamente mais arriscadas. Quais seriam suas operações mais arriscadas? CDI mais 5,25%. Nota-se que a taxa fixa de juros é muito elevada, então isso significa que é uma operação mais arriscada. Outra mais arriscada aqui, ó, CDI mais 5%. Tem outra aqui super arriscada, CDI mais 7%. Então, só operações aí que devemos tomar cuidado. Porém, ele tem operações relativamente mais seguras, como CDI mais 2,5%, CDI mais 13,5%, CDI mais 3%. Então, o XPCA11 ele faz essa mistura. Ele tem operações relativamente mais seguras e tem operações relativamente mais arriscadas. Então, se você quer investir nesse Fiagro, é bom você ter ciência desses fatores para que você possa, assim, no final, tomar uma boa decisão. Beleza? Então, pessoal, essa é a situação atual aí do XPCA11, como mencionada. A AgroGalaxy não está honrando seu compromisso devido ao pedido de recuperação judicial. Tem algumas empresas que estão sendo pressionadas devido a elevação da taxa de juros, então é bom a gente ir acompanhando a situação delas. Entre elas, tem uma aqui que é a sua principal devedora, que ele tem uma maior exposição de quase aí 9.000%, que é exatamente essa daqui, a FS Bio. Então, são fatores aí que você, como investidor ou que está pensando em investir nesse Fiagro, tem que estar ciente para que possa tomar uma boa decisão. Beleza? Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. E como mencionei também, durante esse ano de 2025, taxa de juros elevada, isso vai beneficiar bastante o XPCA11. É possível sim que ele aumente os seus rendimentos, especialmente a partir do momento que ele acabar de fazer a provisão de devedores duvidosos. Pelo jeito aí já acabou com respeito à empresa AgroGalaxy. Então ele vai voltar a pagar os seus rendimentos assim como ele vinha pagando. Essa pelo menos é a expectativa. Só não vai ocorrer isso se algum dos seus devedores realmente vier a dar algum tipo de calote. Então isso afetaria aí bastante os rendimentos que o XPCA11 ele pode distribuir para os seus cotistas. Beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado você de alguma maneira.
Deixa aí seu like, deixe nos comentários se você investe no XPCA 11, deixe nos comentários se você investe nesse Fiagro, e muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.